Estamos aqui mais uma vez. Hoje eu trago para vocês um conteúdo da disciplina de Geografia. Esse conteúdo nós trabalhamos lá na aula do Zoom, ou seja, ele é um resumo da aula que nós trabalhamos na aula do Zoom com algumas crianças. Essa aula do Zoom, para mim, eu tenho uma visão como algo bem benéfico, pois ela trabalha, ela vai beneficiar as crianças que infelizmente tá passando por algum processo em relação ao aparelho, porque tem que usar o aparelho dos pais. Os pais estão trabalhando justamente no horário da aula do Zoom e essas crianças não têm uma participação efetiva na aula do Zoom. Mas também ela vai beneficiar as crianças que têm na hora da aula do Zoom, elas têm algum probleminha técnico, como a gente também tem os professores, né? Eu sinto uma dificuldade muito grande em relação à capacidade de memória para gravar as aulas, mas a gente está tentando se adequar. Sabemos que é algo muito novo, cada um está passando por seus obstáculos, mas vamos passando pelos obstáculos dando glória a Deus, porque a gente vai sair como vencedor, em nome de Jesus. E tem alguns alunos também que têm uns problemas técnicos. O áudio trava, a câmera trava, a internet não está boa. Tem alunos que não se prepara, não se organiza. Eu mesmo, dentre uma aula e outra, eu coloco sempre meu celular para carregar, para no mínimo, ele tá em 90% a 100% de carregado, para que não venha acontecer, porque infelizmente isso acontece. E já aconteceu por várias vezes com alguns alunos. Ô Pro, aí manda uma mensagem: ô Pro, se eu sair é porque meu celular descarregou. Então a gente precisa se organizar nesse sentido, mas infelizmente acontece mesmo. Então essa aula do Zoom, ela vem beneficiar essas duas crianças, aquela que não pôde assistir e aquela que assistiu e teve algum probleminha. Então vai lá no Google Classroom e ela vai estar postada. É claro que nem todas vão ser postadas com videoaulas, algumas delas podem também ser postadas como resumo do conteúdo para a criança ler e participar também desse conteúdo. Hoje eu trago para vocês na disciplina de Geografia o conteúdo que fala sobre as predominâncias, aquilo que chama mais atenção, as coisas que têm mais destaques na região Nordeste. E hoje nós vamos falar das variações linguísticas, da forma de se falar, de algumas palavrinhas que a gente não tem total domínio, mas que é algo peculiar da região Nordeste. Vamos conhecer lugares maravilhosos da nossa região. Olha que eu trouxe algumas imagens. Imagina a imensidão de belezas naturais e culturais da nossa região. E também, por fim, nós vamos falar sobre o folclore. Esse folclore tão extenso que nós adquirimos mediante a miscigenação de raça que a gente já sabe que aconteceu no nosso país. Então vamos para a página 88. Eu vou dar uma lida explicada e depois a gente vai trabalhar com algumas imagens. Página 88, ele diz o seguinte: existe entre os estados brasileiros uma mudança linguística, variações linguísticas, que eles são peculiar, que é característico de cada estado, de cada região, de cada município. No caso da nossa região, nós temos linguagens específicas dos estados, tanto para a zona rural, quem mora no interior, quanto para a zona urbana, quem mora nas cidades grandes, né, como nós falamos. Muitos termos são usados pela população da zona rural. Eles refletem dos nossos antepassados, os escravos. Como nós dizemos, eu acho que alguns de vocês já presenciaram, né? O pessoal que mora no interior fala muito vós-me ser, que é você. Promode, porque, sou doutor,
seu doutor. Essas linguagens elas são muito frequentes na literatura de cordel, que também é uma leitura peculiar, predominante da nossa região. É importante conhecer essas variações e respeitar o modo de falar de cada um. Basta lembrar que algumas variações usadas por determinadas classes sociais ou regiões para perceber que há preconceitos em relação a essas variações. Existe uma grande disputa, um negocinho feinho, viu, gente? Da gente criticar as variações linguísticas das outras regiões. Vou dar um exemplo da região sudeste, onde eles falam, lá em São Paulo, tem uns municípios que eles puxam bastante do R. Eles falam porta, porca. E nós criticamos, mas isso é feio, a crítica. É claro que nós também sofremos de lá para cá essas críticas, quando nós falamos, oxente, bichinho. Não é isso? Nós somos criticados, mas a gente tem que entender que essas variações linguísticas é algo cultural, que nós herdamos. Lá no livro de vocês, numa partezinha rosinha, ele diz o seguinte: diante de tantas variedades, é importante saber que não existe a mais correta, e sim a mais adequada para cada contexto. Aí nós temos algumas expressões linguísticas da nossa região. É claro que tem algumas que a gente ainda não conhece, porque elas são peculiares de outros estados da região Nordeste. Mangar. Mangar significa zombar. Como a gente diz aqui, zoar a galera, né? A gente está mangando, a gente está zoando, a gente está zombando das pessoas. Hoje eu estou aperreado, hoje eu estou angustiado. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu estou aperreada. Oxente. É uma interjeição. Interjeição, gente, a gente ainda vai dar esse assunto. A interjeição, são palavras que ela expressa um sentimento. Ai, alô, oi, você está bom? Deus é mais. Então são palavras que expressa, que externa algum sentimento. O oxente é uma interjeição que expressa um espanto. Oxi! A gente chega a dar uma puxadinha, né? Nós temos o bigu. Como eu falei lá no Zoom, esse bigu aí, ele tá dizendo que é uma carona. Só que nós temos a mania de pedir carona, né? Ô, você vai pra onde? Você me leva também? A gente pede essa carona do carro. Eu não sei se esse bigu aí é essa carona que a gente pede a um amigo do carro, ou a carona é uma cara bem feia. Uma carona. Eu não sei que carona se refere a esse bigu. Vonte, volte. É uma interjeição de desprezo. A gente não tem ela aqui. A gente não faz o uso dela, pelo menos que eu saiba, né? Ixi Maria. É a mesma interjeição para expressar o Vixe Maria, que também é uma expressão, uma interjeição de espanto. Jerimum. Hoje eu vou comer um purezinho de girimum com carne de sertão. Que é isso, Pró, que a senhora vai comer? Eu vou comer um pirãozinho de abóbora com carne de sertão. Macaxeira. Acordei de manhã, comi uma macaxeira com ovos fritos, com calabresa. Macaxeira é a mandioca, é o aipim. Canjica, isso aí é normal, né? A canjica eu acho que todos conhecem como um curauzinho que é feito com milho, descoberto pelos africanos. Na verdade, descoberto aqui pelos índios. Quando os africanos vieram para cá, também conheceram essa maravilha que é o milho. Laranja cravo é a mexerica
é a tangerina. Olha só, 3 nomes para um objeto só: mexerica, tangerina e laranja-cravo. Então, olha essas variações. Alguém está errado em pronunciar de forma diferente? Não, não tem ninguém errado. É um contexto de cada uma localidade. E nós temos que entender que isso são expressões através da cultura de cada um. Nós temos apenas que respeitar. Da mesma forma que a gente tem que respeitar a religião, a opinião, a gente tem que respeitar essas variações linguísticas de cada pessoa. Tudo ok? Existem algumas mais novas, né? Que não é tão novas assim não, que a Pro também já tá veinha. Velho, o jogo hoje foi massa. Massa é aquela massa de pão. Só que dentro da nossa linguagem, o massa é que foi bom. O jogo foi bom. Nós temos várias outras coisas, né? Das nossas variações linguísticas. Existem algumas coisas, pão cacetinho. Eles não sabem o que é isso. Lá no sul nem no sudeste. Eles sabem o que são pão francês. Vou empinar uma pandorga. Vocês sabem o que é isso? Duvido. Vou empinar uma raia, uma pipa. Então são variações onde a gente conhece, mas eles não. Hoje meu aniversário, eu vou encher de bola de soprar. Lá em São Paulo eu vou encher de bexiga. Bexiga, que a gente conhece, é o nosso órgão que fica lá no sistema urinário, onde ele faz o depósito da urina. Olha só que engraçado, né? Mas tem que criticar de jeito nenhum. Ok? Então vamos lá. Agora a gente vai passar para um outro conteúdo que é turismo. Minha câmera deu uma travadinha aí, mas eu vou dar uma parada aqui no vídeo. A gente vai falar sobre turismo, cada coisa maravilhosa, viu, gente, que nós temos. A gente bota pocando. Ó pra Pro.